Você já sentiu que quanto mais se aproxima de Deus, mais ataques surgem em sua vida? Não é coincidência. O diabo não persegue qualquer pessoa. Ele só investe contra aqueles que representam uma ameaça real ao seu reino de trevas. Se você está enfrentando oposição intensa, ataques inesperados ou uma pressão espiritual que parece não ter explicação, preste atenção. Isso pode ser a prova de que você foi identificado como um escolhido de Deus. Desde o princípio, a estratégia do inimigo tem sido a mesma: tentar destruir aqueles que carregam um propósito divino. Olhe para José. Ele tinha um sonho dado por Deus, mas antes de ver o cumprimento, foi jogado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. Por quê? Porque o inferno reconheceu nele um homem que um dia governaria e salvaria nações. O diabo tentou impedi-lo, mas falhou. José não entendia o que estava acontecendo naqueles anos de sofrimento, mas cada prova era um degrau para o destino que Deus já havia preparado. A Bíblia diz, em 1 Pedro 5:8, que o diabo anda em derredor, como leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Ele não está atrás de pessoas distraídas ou acomodadas. Ele quer destruir justamente aqueles que estão despertando para a chamada de Deus. Se você está lendo isso e sente que os ataques têm sido frequentes, não se desespere. Isso pode ser um sinal de que o inferno está tentando impedir o que Deus já determinou sobre a sua vida. Mas aqui está a boa notícia. O diabo pode ter descoberto que você é um escolhido, mas ele não tem poder para cancelar o que Deus já escreveu sobre você. Ainda que ele tente semear dúvidas, medo ou derrotas temporárias, a palavra de Deus é clara. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Você não está sozinho nessa batalha. O Senhor já providenciou armas espirituais para a sua vitória. Neste momento, você precisa fazer uma escolha. Vai recuar diante dos ataques ou vai se levantar com a autoridade que Cristo lhe deu? A oração não é apenas um refúgio, mas uma arma poderosa. O jejum não é apenas um ritual religioso, mas uma estratégia para quebrar cadeias espirituais. A palavra de Deus não é apenas um conselho, mas uma espada afiada para destruir as mentiras do inimigo. Se você está disposto a se posicionar, declare agora: em nome de Jesus, rejeito toda a estratégia do inferno contra a minha vida. Eu sou um escolhido de Deus e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Senhor é o meu escudo e a vitória já é minha. A batalha é real, mas a sua identidade em Cristo é inegociável. O diabo pode ter descoberto você, mas ele nunca poderá derrotar aquele que está firmado na rocha. Existem certas características em sua vida que funcionam como um alerta para o reino das trevas. Quando essas marcas se manifestam, o inferno entra em estado de emergência, porque sabe que você está caminhando em direção ao propósito para o qual foi chamado. Não são traços comuns, mas sinais espirituais que revelam uma unção disruptiva, capaz de abalar os fundamentos do mal. Se você se identifica com essas evidências, entenda, o ataque contra você não é aleatório. É uma reação desesperada do inimigo que tenta, em vão, impedir o que Deus já decretou. A primeira marca é uma sensação de incompatibilidade com o mundo. Você já sentiu que, mesmo cercado de pessoas, há um vazio que nada nem ninguém consegue preencher? Isso não é acaso. É o Espírito Santo lhe mostrando que você foi separado para algo maior. O apóstolo Paulo escreveu: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Escolhidos carregam um desconforto santo com tudo que é superficial e passageiro. Eles anseiam por profundidade, por significado eterno.
Essa inquietação divina é o que os mantém buscando mais de Deus, mesmo quando tudo à sua volta tenta empurrá-los para a mediocridade. A segunda marca é um chamado que não se cala. Há vozes que podem ser ignoradas, mas a voz de Deus sobre um escolhido é como fogo consumidor. Jeremias tentou se calar, mas a palavra em seu interior era como chama ardente. Jeremias 29. Você já tentou fugir, adiar ou negociar com Deus, mas aquela convicção interior não te dá paz? Isso acontece porque o Senhor não chamou você para uma vida comum. Ele te escolheu para ser voz onde há silêncio, luz onde há trevas. O inferno teme aqueles que não se calam, porque sabe que a palavra profética em sua boca pode desfazer suas obras. A terceira marca é ataques concentrados em áreas estratégicas. Observe, o diabo não perde tempo com trivialidades. Se ele está investindo pesado contra a sua saúde, seus relacionamentos, sua paz mental ou sua fé, é porque essas são as áreas que sustentam seu chamado. Foi assim com Jó. Satanás não pediu para tocar em qualquer coisa, mas especificamente em seus bens, sua família e seu corpo. Jó 1, 9, 12. Por quê? Porque sabia que, se conseguisse quebrar sua integridade, poderia neutralizar seu testemunho. Mas assim como Jó, você está sendo provado para emergir mais forte. Cada ataque é uma confirmação de que há algo em você que vale a pena ser destruído. E justamente por isso, não será. A quarta marca é sonhos e visões que se repetem. Deus não fala por acaso. Quando ele começa a revelar coisas sobrenaturais, é porque está preparando você para um tempo de manifestação. José sonhou 2 vezes com o mesmo propósito. Gênesis 37, 5, 10. O inferno tenta sufocar essas revelações com dúvidas, críticas ou até mesmo perseguição, mas a semente da visão divina já foi plantada em seu espírito. Se você tem sonhado repetidamente com certas situações, ou se há imagens que não saem da sua mente, pode ser Deus confirmando seu caminho. A quinta marca é uma unção que incomoda. Escolhidos não passam despercebidos. Sua presença provoca reações extremas, ou as pessoas são profundamente impactadas por você, ou se sentem inexplicavelmente incomodadas. Davi, mesmo antes de ser rei, já carregava uma unção que fez Saul se sentir ameaçado. 1 Samuel 16, 14, 23. Se você percebe que há resistência sem motivo aparente ou favor divino em lugares inesperados, não se assuste. É o sobrenatural em você confrontando o natural nos outros. Por fim, a marca mais poderosa. Sua história não faz sentido sem Deus. Quando você olha para trás, vê eventos que humanamente não deveriam ter dado certo. Portas se abriram sem explicação. Pessoas surgiram no momento exato. Acontecimentos que pareciam ruins se tornaram peças essenciais para seu destino. Isso não é sorte. É o dedo de Deus guiando sua vida, porque você é parte de um plano maior. Se essas marcas estão em você, não recue. O inferno pode ter descoberto sua identidade, mas ele não pode mudar seu destino. Levante-se e declare: eu sou um escolhido de Deus. Minha vida tem propósito, minha voz tem autoridade, e meu futuro já foi escrito pelo Senhor. Nenhuma estratégia do inimigo vai prosperar contra mim. O inferno não teme aqueles que apenas repetem versículos bíblicos, mas treme diante daqueles que realmente sabem quem são em Cristo. Seu primeiro e mais sutil ataque será sempre contra sua identidade espiritual. Por quê? Porque se ele conseguir fazer você esquecer sua posição em Deus, todo o resto desmorona. Foi exatamente isso que tentou com Jesus no deserto, quando o provocou dizendo: se tu és o Filho de Deus. Mateus 4:3. Observe que o diabo não negou quem Jesus era, mas tentou fazê-lo duvidar disso na hora da prova. Esse mesmo padrão se repete em sua vida. Quantas vezes você já ouviu aquela voz sussurrando: quem você pensa que é para fazer diferença? Ou, depois de tudo que fez, Deus ainda vai te usar?
Esses não são pensamentos aleatórios. São flechas inflamadas do inimigo, tentando corroer sua confiança no que Deus diz sobre você. Quando Paulo escreveu em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, a primeira peça mencionada é o cinto da verdade. Por quê? Porque antes de lutar contra qualquer ataque externo, você precisa estar seguro na verdade fundamental. Sua identidade em Cristo não é algo que você conquista, mas que recebe por graça. O diabo é especialista em distorcer memórias. Ele vai trazer à tona erros do passado, fracassos antigos e momentos de queda, tentando convencê-lo de que aquilo define quem você é. Mas a palavra de Deus declara o contrário. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Observe que não diz será ou pode ser. É uma declaração no presente. Você já foi transformado. Um dos sinais mais claros de que você é um escolhido é justamente a intensidade desses ataques à sua identidade. Pessoas comuns não enfrentam essa oposição tão concentrada. Mas quando o inferno investe tanto para fazer você duvidar, é porque sabe o que você carrega. Davi, antes de ser rei, foi chamado de nada por seu irmão, 1 Samuel 17:28, e subestimado por Saul, 1 Samuel 17:33. Mas havia uma verdade que nenhuma voz humana ou infernal podia mudar. Ele havia sido ungido por Samuel e isso era irrevogável. A estratégia de Deus para você nessa batalha é simples, mas poderosa. Permanecer na palavra como Jesus fez no deserto. Cada vez que o inimigo lançar uma mentira sobre quem você é, responda com o que Deus diz. Está escrito que sou filho de Deus, João 1,12, que fui escolhido antes da fundação do mundo, Efésios 1,4, e que nada pode me separar do amor de Cristo, Romanos 8,39. Essa não é uma guerra de força, mas de persistência na verdade. O diabo pode tentar 1000 vezes, mas ele não pode vencer alguém que se recusa a aceitar qualquer identidade que não seja a que Cristo conquistou na cruz. Levante-se hoje e declare: eu sei quem sou em Cristo. Nenhuma mentira, nenhum ataque, nenhuma lembrança do passado pode mudar o que Deus já declarou sobre mim. Minha identidade está segura nele. Há uma arma espiritual tão poderosa que faz o reino das trevas entrar em colapso. Não são palavras eloquentes, não são grandes revelações, mas a simples e determinada obediência a Deus. Quando você obedece ao Senhor nos mínimos detalhes, mesmo quando não compreende o propósito por trás das ordens divinas, está liberando uma força espiritual que aniquila os planos do inimigo. Foi assim com Noé, que construiu uma arca em terra seca. Foi assim com Josué, que marchou ao redor de Jericó em silêncio, e é assim com você hoje. O diabo compreende perfeitamente o princípio espiritual de que a obediência fragmenta suas estratégias. Por isso, ele trabalha incessantemente para semear desânimo, questionamentos e rebelião no coração dos escolhidos. Quantas vezes você já sentiu uma forte resistência interior quando Deus lhe direcionou a fazer algo simples? Orar por alguém específico, perdoar uma ofensa antiga, dar um passo de fé em alguma área, esses são os momentos em que a batalha se intensifica, porque o inferno reconhece o poder transformador da sua obediência. Observe a vida de Elias em 1 Reis 17. Deus o enviou primeiro a um ribeiro isolado, depois a uma viúva pobre em Sarepta. Nada naquela orientação fazia sentido lógico. Um profeta sendo sustentado por uma mulher que estava prestes a morrer de fome? Mas cada ato de obediência de Elias desencadeou milagres. A farinha e o azeite que não se acabaram, a ressurreição do filho da viúva. A obediência do profeta não apenas o sustentou, mas tornou-se canal de vida para outros. Em sua vida, esse princípio opera da mesma forma.
Quando Deus lhe dá uma direção específica, seja para se afastar de certas amizades, investir tempo em oração ou perdoar alguém que o feriu, está abrindo um caminho sobrenatural que você não consegue enxergar ainda. O inimigo tentará convencê-lo de que essas pequenas obediências não fazem diferença. Mas a verdade é exatamente o oposto. São esses atos de submissão que constroem a estrutura para seu livramento e vitória. A obediência de José, ao resistir à tentação com a mulher de Potifar, o levou à prisão, mas também ao palácio. Sua fidelidade nas circunstâncias mais adversas foi o que o posicionou para cumprir seu destino. Da mesma forma, suas escolhas diárias de honrar a Deus, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece custar tudo, estão te preparando para o lugar que Deus determinou. Há um segredo espiritual que poucos compreendem. A obediência não é sobre perfeição, mas sobre direção. Você não precisa entender todos os porquês para obedecer. Na verdade, a fé genuína se revela justamente quando agimos sem compreender plenamente, confiando apenas no caráter de quem nos guia. Foi essa fé que fez Abraão deixar sua terra sem saber para onde ia. Hebreus 11:8, e que fará você avançar mesmo quando tudo parecer incerto. Hoje, você enfrenta uma escolha decisiva: ceder às dúvidas que o inimigo planta ou firmar-se na obediência incondicional. Lembre-se, cada sim a Deus é um golpe no reino das trevas. Declare agora: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Mesmo sem entender, escolho obedecer. Que minha vida seja um testemunho do poder da obediência que destrói todo o plano do inferno. Há momentos na jornada dos escolhidos em que o céu parece calado. Suas orações sobem, mas as respostas não descem. As circunstâncias pioram e Deus parece distante. O que o diabo tenta fazer você acreditar que é abandono, na verdade é o treinamento avançado para sua maior vitória. Esse silêncio divino não é ausência. É a preparação para uma manifestação tão poderosa que mudará sua história para sempre. O período entre a promessa e o cumprimento é o campo de batalha onde muitos escolhidos vacilam. Foi assim com Abraão, que esperou 25 anos por Isaque. Foi assim com José, que carregou um sonho por 13 anos antes de vê-lo realizado. E é assim com você hoje. O silêncio de Deus não nega sua promessa. Pelo contrário, está trabalhando a favor dela. Enquanto você espera, Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando o cenário para agir de forma que ninguém possa negar que foi obra sua. O inferno tenta usar esses períodos de espera para semear dúvidas. Se Deus realmente se importasse, Ele já teria agido. Mas a verdade é justamente o oposto. Quando Deus parece mais quieto, é quando está trabalhando mais intensamente nos bastidores. Lembre-se de Jesus dormindo na popa do barco durante a tempestade. Marcos 4:35, 41. Os discípulos interpretaram seu silêncio como indiferença, mas era exatamente sua presença no barco que garantiria seu livramento. Há 3 propósitos divinos no silêncio que você precisa compreender. Primeiro, o silêncio revela onde está sua fé verdadeira. É fácil confiar quando se ouve a voz de Deus constantemente. Mas quando Ele se cala, sua fé é refinada como ouro no fogo. Você descobre se realmente crê no caráter de Deus ou apenas em suas bênçãos. Segundo, o silêncio desenvolve perseverança. Tiago 1:3-4 diz que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Deus está formando em você a resistência necessária para sustentar o que Ele vai entregar. Promessas grandes requerem vasos fortes. Terceiro, o silêncio posiciona você para a glória divina. Quando tudo parece impossível, quando nenhuma saída humana existe, então Deus age e toda a glória é dele.
Foi assim com a ressurreição de Lázaro. João 11. Jesus esperou até que todos reconhecessem que era humanamente impossível para então demonstrar seu poder. O diabo quer que você interprete o silêncio de Deus como rejeição, mas os escolhidos entendem que é o prelúdio da maior manifestação de poder em suas vidas. Enquanto espera, continue fazendo o que sabe ser certo. Ore mesmo sem respostas imediatas, louve mesmo sem ver mudanças, obedeça mesmo sem entender. O silêncio de hoje é o palco para o milagre de amanhã. Declare agora: Pai, eu confio em Ti mesmo no silêncio. Sei que estás trabalhando a meu favor. Prepara o meu coração para a grande manifestação do Teu poder que está por vir. Enquanto isso, permaneço firme na Tua palavra e na Tua fidelidade. Quando o inferno levanta seus ataques mais ferozes contra um escolhido de Deus, existe uma arma espiritual que transforma o campo de batalha em território de vitória: a adoração genuína. Não se trata de músicas bonitas ou palavras eloquentes, mas de um coração que se rende incondicionalmente à soberania divina, mesmo quando a dor aperta e as circunstâncias gritam o contrário. Esta é a adoração que faz tremer as portas do inferno. O livro de Atos relata um momento crucial quando Paulo e Silas, presos injustamente, decidiram cantar louvores a Deus à meia-noite. Atos 16, 25. Eles não esperaram pela libertação para adorar. Adoraram no processo do livramento. O resultado foi um terremoto que abalou os alicerces da prisão, rompeu cadeias e converteu o carcereiro. Observe o padrão: a adoração precede o milagre. Enquanto a maioria das pessoas espera a vitória para então louvar, os escolhidos entendem que o louvor é o caminho para a vitória. O diabo conhece bem o poder transformador da adoração autêntica. Por isso, investe tanto em semear desânimo, mágoas e questionamentos em seu coração. Ele quer que você acredite que não há motivo para louvar, que as circunstâncias são grandes demais, que Deus se esqueceu de você. Mas quando você resiste a essas mentiras e escolhe adorar, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual. Suas cadeias começam a se romper. A adoração dos escolhidos possui 3 características marcantes. Primeiro, ela nasce da convicção, não das circunstâncias. Davi escreveu muitos salmos em momentos de extrema angústia, perseguição e perigo. Seu louvor não era reflexo do que via, mas daquilo em que cria. Quando você louva em meio à dor, está declarando que Deus é maior que qualquer situação. Segundo, a verdadeira adoração é sacrificial. O louvor que custa nada, vale nada. Quando Jó, após perder tudo, declarou: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21, ele estava oferecendo o sacrifício de louvor mais poderoso, aquele que brota da dor, mas se eleva em fé. Terceiro, a adoração autêntica é disruptiva. Ela não se conforma com a situação atual, mas traz o reino de Deus para a realidade terrena. Quando Josafá colocou os louvores na frente do exército, segundo as Crônicas 20:21, Deus agiu de forma sobrenatural e o inimigo foi derrotado. Você pode estar enfrentando sua própria meia-noite, a hora mais escura, quando tudo parece perdido. Mas é exatamente aí que sua adoração tem mais poder. Quando canta na escuridão, você está acendendo a luz de Deus na situação. Quando louva na prisão, está soltando os anjos para agirem em seu favor. Quando bendiz a Deus na dor, está quebrando o poder daquele que tenta destruí-lo. O inimigo pode resistir a muitas coisas, mas não pode permanecer onde há verdadeira adoração. Por isso, levante-se hoje e faça como Paulo e Silas. Comece a cantar. Não espere sentir vontade, não espere a vitória chegar. Adore agora pela fé e assista o poder de Deus se manifestando em seu favor. Declare com fé: Pai,
Eu te louvo não pelo que posso ver, mas pelo que tu és. Minha adoração é minha arma contra as trevas. Enquanto canto, tu trabalhas. Enquanto louvo, as cadeias se rompem. Recebe este sacrifício de louvor da minha vida. Existe uma proteção espiritual reservada para aqueles que Deus separou para propósitos especiais. Não uma armadura física que se vê, mas uma cobertura sobrenatural que opera nas regiões celestiais. Esta proteção é ativada quando o escolhido compreende sua natureza multidimensional. Você não é apenas carne e sangue, mas um ser espiritual engajado em uma batalha cósmica que determina o curso de sua vida e de muitos ao seu redor. Paulo descreve em Efésios 6, 10 e 18 os elementos desta armadura espiritual, mas poucos compreendem sua profundidade estratégica. Cada peça representa não apenas defesa, mas posicionamento no reino espiritual. O cinto da verdade não é simplesmente conhecimento bíblico, é alinhamento absoluto com a realidade divina. A couraça da justiça não é mera retidão moral, é a consciência inabalável de sua posição em Cristo. O calçado do Evangelho da Paz não é apenas proclamação, é firmeza inabalável em meio ao caos. O que torna esta armadura tão eficaz contra as estratégias do inferno? Sua natureza completa e interdependência. O diabo procura brechas, áreas desprotegidas, onde possa lançar seus dardos. Mas quando o escolhido veste conscientemente toda a armadura diariamente, ele se torna invulnerável aos ataques espirituais. Observe que a única arma ofensiva mencionada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque todas as outras peças existem para posicioná-lo a usar esta arma com precisão mortal contra as forças das trevas. A realidade desta armadura se manifesta de forma prática, discernimento aguçado. Você começa a perceber padrões espirituais por trás de eventos naturais, identificando os movimentos do inimigo antes que eles se concretizem. Resistência sobrenatural. Onde outros desistem, você persevera, porque está sustentado por uma força que não se origina em você mesmo. Autoridade espiritual. Suas palavras carregam peso no reino espiritual, trazendo libertação e quebrando cadeias. O segredo não está em simplesmente conhecer sobre a armadura, mas em vesti-la conscientemente cada manhã, através da oração e da declaração da palavra. Quando você diz, hoje visto o capacete da salvação, está reivindicando proteção para sua mente. Quando afirma calço os pés com a preparação do Evangelho da Paz, está declarando que nenhum terreno espiritual será perdido. O inimigo conhece bem o poder desta armadura. Por isso, trabalha tanto para distraí-lo com preocupações, para mantê-lo ocupado demais para orar, para fazer você questionar sua eficácia. Mas quando você se recusa a entrar no campo de batalha desprotegido, torna-se uma força imparável no reino espiritual. Levante-se agora e declare, Pai, hoje visto conscientemente toda a armadura espiritual. Rejeito toda a tentativa do inimigo de me deixar vulnerável. Mantenho-me firme na tua força, não na minha. Que cada peça desta armadura opere plenamente em minha vida hoje. Todo escolhido de Deus passa pelo crisol da provação. Não como punição, mas como processo necessário para liberar o potencial divino que habita em seu interior. O mesmo fogo que destrói a palha é o que purifica o ouro. O mesmo calor que quebra vasos comuns é o que tempera os instrumentos de guerra mais resistentes. Você pode estar no meio das chamas agora, mas saiba, este fogo não veio para consumi-lo, mas para revelar a autenticidade de sua fé e a solidez de seu chamado. A Bíblia apresenta um princípio inquebrantável. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Isaías 48, 10.
Observe que Deus não evita o sofrimento de seus escolhidos, mas o supervisiona com precisão cirúrgica. Cada grau de calor é calculado, cada minuto no fogo é cronometrado, porque o oleiro sabe exatamente quando a obra está pronta. O diabo pode ter acendido o fogo, mas Deus controla o termostato. Na vida de Daniel, vemos esse princípio em ação. Quando ele e seus amigos foram lançados na fornalha ardente, Daniel 3, o fogo cumpriu 2 propósitos divinos. Queimou as cordas que os prendiam e revelou a presença do 4º homem. Assim é em sua vida hoje. O que parece ser um ataque para destruí-lo é, na verdade, o meio pelo qual Deus está quebrando limitações e manifestando sua glória através de você. Há 3 revelações cruciais sobre o fogo da provação. Primeiro, ele testa a qualidade de sua fé. Pedro escreveu que a prova da fé é mais preciosa que o ouro que perece. 1 Pedro 1:7. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, sua fé deixa de ser teórica e se torna experiência viva. Você não sabe realmente no que crê até que sua crença seja testada nas chamas. Segundo, o fogo produz dependência radical em Deus. Na prosperidade, muitos podem parecer fiéis, mas na fornalha só permanecem aqueles cujas raízes estão profundas no Senhor. Foi no deserto que Elias descobriu o Deus que sustenta pela água do ribeiro e pelo pão trazido por corvos. 1 Reis 17. Suas necessidades extremas o levaram a uma intimidade extrema. Terceiro, a provação prepara você para maior responsabilidade. José passou da cova para o palácio porque as prisões do Egito foram sua escola de governo. Cada injustiça que sofreu o capacitou a administrar justiça. Cada solidão experimentada o habilitou a governar multidões. O fogo não é o fim, é o treinamento para o destino. O diabo quer que você veja as chamas como sinal de abandono divino. Mas os escolhidos entendem que é justamente no fogo que Deus se revela mais presente. Quando Shadraque, Mechaque e Abednego foram lançados na fornalha, não foi sua ausência de cheiro de fumaça que impressionou o rei. Foi a presença do 4º homem, Daniel 3:27. Sua maior prova se tornará sua maior plataforma de testemunho. Declare agora: Pai, aceito teu processo de purificação em minha vida. Sei que estás comigo no meio do fogo. Usa esta provação para me tornar instrumento mais puro em tuas mãos. Confio que no tempo certo emergirei sem cheiro de fumaça, mas com o perfume de Cristo. Existe uma unção peculiar sobre a vida daqueles que Deus separou para cumprir seus propósitos nesta geração. Não se trata de um mero sentimento emocional ou de uma experiência passageira, mas de uma capacitação sobrenatural que destrói jugos e liberta os cativos. Esta unção não vem por acaso. É fruto de um processo divino que prepara vasos para conter e transmitir o poder do Altíssimo. Quando você compreende a natureza desta unção, passa a operar em uma dimensão espiritual que desafia as estruturas do inferno. A Bíblia revela que o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos 10:38. Esta mesma unção está disponível para os escolhidos de hoje, não em medida limitada, mas como um rio que flui constantemente. O que diferencia esta unção é seu propósito específico. Onde ela se manifesta, cadeias são quebradas, vidas são transformadas e o reino das trevas é abalado. O diabo reconhece imediatamente quando esta unção está presente, pois sabe que seu domínio está ameaçado. A unção dos escolhidos opera em 3 dimensões distintas. Primeiro, ela traz revelação. Quando Samuel ungiu Davi, 1 Samuel 16:13, imediatamente o Espírito do Senhor se apoderou dele. A partir daquele momento, Davi passou a enxergar além das circunstâncias naturais. Ele viu Golias não como um gigante invencível, mas como um incircunciso que desafiara os exércitos do Deus vivo.
A unção dá aos escolhidos uma perspectiva celestial sobre os desafios terrenos. Segundo, a unção confere autoridade espiritual. Jesus declarou: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. Esta autoridade não é teórica, é real e eficaz no mundo espiritual. Quando um escolhido fala sob unção, demônios tremem, enfermidades fogem e situações impossíveis se transformam. Terceiro, a unção produz proteção divina. O Salmo 105:15 registra a ordem de Deus. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Há uma cerca espiritual em torno daqueles que carregam a genuína unção de Deus. O inimigo pode tentar, mas não pode destruir quem está sob esta cobertura sobrenatural. O processo para receber e manter esta unção envolve 3 elementos essenciais: consagração. A unção requer vasos limpos e separados para o uso exclusivo do Senhor. Não há como conciliar a unção de Deus com compromissos com o mundo. Dependência. A unção não opera pelo poder humano, mas pelo Espírito. Os escolhidos aprendem a depender não de sua própria força, mas da capacitação divina. Obediência. A unção flui onde há submissão à vontade de Deus. Cada ato de obediência aumenta o nível de unção, enquanto a desobediência a entristece. Você pode estar se perguntando: como ativar esta unção em minha vida? Comece buscando a face de Deus em oração e jejum. Deixe que Ele purifique seus motivos e prepare seu coração. Estude a palavra para que sua vida esteja alinhada com a verdade e esteja disposto a ser usado por Deus, mesmo nos pequenos atos de serviço. O mundo está desesperado por homens e mulheres que operem nesta unção autêntica, não para promover a si mesmos, mas para manifestar o poder de Deus. Quando você se levanta ungido, torna-se canal de libertação para os cativos, luz nas trevas e instrumento do avivamento que está por vir. Declare agora: Pai, eu te consagro como vaso para a tua unção. Purifica-me, enche-me e usa-me para manifestar teu poder nesta geração. Que tua unção em minha vida quebre todo jugo e liberte os oprimidos para a glória do teu nome. A jornada dos escolhidos de Deus não termina com as batalhas terrenas, mas se estende para uma vitória que ecoa na eternidade. Cada ataque enfrentado, cada prova superada e cada passo de obediência não foram em vão. Eles prepararam você para um destino que transcende o tempo. O inferno investiu tanto contra a sua vida porque temia o impacto eterno do seu chamado. Agora, chegou o momento de entender o propósito final por trás de tudo. Você foi escolhido não apenas para vencer, mas para deixar um legado que continuará a ressoar no reino de Deus. O plano eterno por trás das batalhas. Desde o princípio, Deus planejou que sua vida fosse um testemunho vivo de sua glória. As mesmas provações que o diabo usou para tentar destruí-lo foram transformadas por Deus em degraus para o seu destino. Olhe para a vida de Davi. Seus anos de fuga no deserto, perseguido por Saul, pareciam um desperdício, mas eram o treinamento para governar uma nação. Da mesma forma, suas lutas atuais estão moldando você para uma posição de influência e autoridade espiritual que impactará gerações. A Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que todas as coisas são boas, mas que Deus as transforma em bênçãos quando você permanece firme no seu chamado. As marcas dos escolhidos que deixam um legado, resiliência que inspira sua história de superação, não é apenas para você. É um testemunho que fortalecerá outros. Como Paulo, que escreveu cartas da prisão que ainda hoje transformam vidas, sua perseverança se tornará um farol para quem está perdido nas tempestades. Fé que move montanhas.
Os escolhidos não creem apenas em milagres, eles os geram. Sua confiança inabalável em Deus, mesmo quando tudo parece impossível, libera o sobrenatural. Como Elias, que orou e fogo caiu do céu, sua fé continuará a operar, mesmo depois de você partir. Amor que transforma. O maior legado não são conquistas materiais, mas vidas tocadas pelo amor de Cristo através de você. Como Jesus, que deixou 12 discípulos para mudar o mundo, seu impacto será medido pelas almas que você levou a ele. O triunfo final. A coroa dos escolhidos. A Bíblia fala de uma coroa da vida, Tiago 1,12, reservada para os que perseveram. Esta não é uma recompensa terrena, mas eterna, a confirmação de que cada luta valeu a pena. No último dia, você ouvirá: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Mateus 25:21. O diabo tentou impedir este momento, mas falhou. Agora você está pronto para entrar na fase final do seu chamado. Não apenas vencer, mas ensinar outros a vencerem. Sua história se tornará um manual de guerra espiritual para a próxima geração de escolhidos. Levante-se e decrete: Pai, eu recebo o teu chamado eterno sobre minha vida. Minhas batalhas não foram em vão. Elas me prepararam para o legado que deixarei. Declaro que minha vitória será multiplicada em outras vidas, e meu nome será lembrado não por meus feitos, mas por tua glória manifesta através de mim. O inferno não pôde me parar, e meu impacto ecoará na eternidade. Em nome de Jesus. Amém.